Olá, meu nome é Maísa e hoje no quadro Mito ou Verdade nós vamos falar sobre trombose. E a primeira pergunta é: só idosos têm trombose? Mito. Mito total. Gente, qualquer pessoa em qualquer idade pode ter trombose. E aí, o que é a trombose? Trombose é quando um coágulo de sangue se forma dentro de uma veia. E nesse caso nós estamos falando de trombose venosa profunda, tá? Existe trombose arterial, que é uma doença completamente diferente. Então, lembrando que esta é a trombose venosa. O coágulo de sangue, ou o trombo, ele pode se formar dentro de uma veia das pernas ou dos braços. Em 80% dos casos, a trombose venosa ela ocorre nas veias das pernas, por isso que todo mundo acha que só dá nas pernas, mas não. Essa trombose, ela normalmente é assimétrica. Isso quer dizer o quê? Que ela ocorre em uma perna só. Normalmente, não é a regra. E o principal sintoma da trombose é o inchaço, o edema. Então, é muito importante que as pessoas prestem atenção se houver um edema, um inchaço de uma perna só. Às vezes a pessoa pode não perceber, mas ela percebe e nota no seu familiar, na sua avó, na sua mãe. E isso é muito importante, porque o principal diagnóstico, o diagnóstico precoce é a principal coisa que a gente pode fazer para evitar as complicações da trombose. Bom, a trombose ela pode ocorrer de duas maneiras, nós chamamos de trombose proximal e trombose distal. A trombose distal é quando ela ocorre nas veias do joelho para baixo, nas veias da panturrilha. Essa trombose ela é mais benigna, ela não tem tantas complicações graves. Por exemplo, o inchaço é um pouco menor, ele ocorre normalmente só nas veias, só na panturrilha, na perna. E o principal quadro dele, além do inchaço, é a dor local, principalmente uma dor na batata da perna, para caminhar. As complicações da trombose proximal, que é a trombose que ocorre acima do joelho, são mais graves. Por quê? Nesses casos, existe uma taxa maior de migração desse coágulo de sangue para o pulmão, a tão chamada e tão temida embolia pulmonar. A embolia pulmonar, ela pode ser desde um quadro leve, a pessoa não sente nada, até uma pequena falta de ar, uma falta de ar importante ou o óbito. O que ocorre? Nós não temos uma prevenção específica para a trombose, certo? Ela é uma doença que tem várias causas, vários fatores de risco. Então, não tem alguma coisa que a pessoa possa fazer, por exemplo, se eu não fizer isso eu não vou ter trombose. Não, isso não existe. O que existe é o diagnóstico precoce, é você ver que a perna inchou, pensar, será que é trombose? E ir ao hospital. Agora, essas causas, quais são esses fatores de risco para a trombose? Os principais são idade avançada, imobilização. Então, aquele paciente, aquela pessoa que, porventura, ficou muito tempo deitado, por quê? Porque fraturou uma perna, ou teve um acidente, não está se levantando da cama, ou tem alguma doença crônica que não permite que levante da cama, e aí é que chegam os idosos, aquelas doenças como o paciente teve um derrame, então ele não caminha muito, ele fica mais sentado, mais deitado, ou tem um mal de Alzheimer, tem alguma doença crônica que não permite a sua mobilização, isso faz com que aumente o seu risco de trombose. Outros fatores são o uso de hormônios. Hormônios podem sim gerar trombose. A gravidez, por quê? Porque você tem um estado hormonal aumentado, você tem um estado de coagulabilidade, ou seja, a coagulação do sangue está aumentada no final da gestação, já que a mãe vai perder muito sangue, então é comum você ter trombose, às vezes, no pós-parto. Pacientes com câncer. O câncer ele é uma doença que também tem um estado de coagulação do sangue aumentado. Então, e algumas doenças genéticas também, que favorecem a coagulação do sangue, aumentam essa coagulação e fazem com que a pessoa tenha um risco maior de ter trombose. E esse foi o quadro Mito ou Verdade, com a doutora Maísa, para vocês.